Ei, mulher, você não está atrasada. Você só está passando por uma estação. Em Eclesiastes 3, nós conseguimos entender que existe um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar, tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Todas nós passamos por várias estações da vida. E nós precisamos entender que elas são necessárias. Muitas vezes nós deixamos de viver aquilo que Deus tem para nós, porque nós não conseguimos deixar que flua aquilo que é necessário fluir em cada estação. Muitas vezes nós não entendemos a estação. E muitas vezes ela traz dor, né? Traz desconforto. Mas todas as estações são necessárias. Assim como na natureza, cada estação é necessária. Nós passamos pelo outono, pelo inverno, pela primavera, pelo verão. Cada uma delas traz algo que nós precisamos. Traz algo que é necessário. Deus, Ele também se utiliza de cada estação que nós passamos, de cada estação que acontece na nossa vida, para que nós possamos amadurecer, para que nós possamos crescer e para nós possamos viver aquilo que Ele tem para nós. Muitas vezes nós não entendemos, mas a verdade é que Deus, Ele nunca perde o controle da nossa vida. Ele nunca perde o controle. Ele sempre está atento àquilo que está nos acontecendo. Deus, Ele não cria, né, certas situações na nossa vida e Ele nem se agrada de coisas que nos acontecem, mas Ele se utiliza delas para que nós possamos crescer e para que possamos entender aquilo que Ele tem para nós. Muitas vezes Deus, Ele nos esmaga, nos amassa através dessas situações. E nós, muitas vezes, não conseguimos entender. Muitas vezes nós achamos que Deus nos esqueceu, ou que Deus não está nos vendo, né, mediante o nosso sofrimento e a nossa angústia. Mas em cada estação da nossa vida, Deus, Ele faz algo novo em nós, dentro de nós. E nós precisamos entender que é através disso que é saído de nós o melhor, aquilo que Deus tem para nós. Ele, vamos escrever aqui, nem toda estação é confortável, mas toda estação é necessária. Você precisa entender qual estação você está no momento, o que você está passando. Você tem que entender que toda estação, ela é passageira. Um dia ela vai passar. É necessário que você passe por ela. Nós precisamos passar por cada estação da nossa vida para que nós possamos crescer, amadurecer espiritualmente. Mas nenhuma delas é para que a gente permaneça. Nós devemos buscar em Deus a solução do que nós precisamos fazer para sermos curados. Mas você precisa entender que nós não temos a obrigação de ser fortes o tempo todo. Muitas vezes nós precisamos chorar. Como diz em Eclesiastes, há tempo de rir, há tempo de chorar, de prantear, há tempo de saltar de alegria. Muitas vezes nós precisamos nos permitir chorar, nós precisamos nos permitir sofrer, nós precisamos nos permitir passar pela estação que nós estamos passando. Deus, Ele, em cada situação que acontece na nossa vida, Ele extrai algo de bom de nós. O nosso interior, Deus, quando Ele nos cura, Ele extrai de nós aquilo que é bom aos olhos dele, é agradável. Ele extrai de nós uma essência. Então, que você venha permitir ser esmagada por Deus, que você venha permitir que Deus venha te amassar. Parece até estranho falar assim, né? Parece que estamos falando de Deus mal, que esmaga e amassa, mas é no sentido de que muitas vezes nós precisamos que Deus nos mostre, abre os nossos olhos espirituais, para que a gente venha entender onde a gente está falhando, o que a gente precisa melhorar, talvez alguém que a gente precisa perdoar. Então, é nesse sentido que eu falo, se permita que Deus, ele te molde. Eu falo pro meu marido aqui que eu fiz uma coisa perigosa, né? Eu brinco com ele, que eu falei pra Deus que ele pode me esmagar, que eu já estiver errado, que Deus tem a minha permissão pra me mostrar onde eu estou errado. E nisso, muitas vezes, eu aqui em casa tenho que ceder, tenho que mostrar que realmente pedir desculpa por algo que talvez eu fiz, eu falei que não foi da maneira certa, que Deus, ele usa o Espírito Santo pra chamar a atenção. Então é nesse sentido que Deus vai nos moldando e vai nos fazendo melhorar a cada dia, quando nós nos permitimos ser esmagadas e voltadas por Ele. Você precisa entender que você está numa estação. Todos nós estamos numa estação. E cada estação tem que ser vivida. E cada estação, Deus vai extrair algo. Então se permita viver a estação que você está. Se conheça, faça uma reflexão. Tente entender qual é a estação que você está. E se permita passar por ela. Nós, mulheres, muitas vezes temos a tendência em querer tentar ser forte o tempo todo. E isso muitas vezes faz com que nós não nos frustramos, não é? Quando a gente, o tempo passa e uma hora a gente acaba explodindo e a gente não entende por que a gente está assim. O problema é que a gente muitas vezes
tenta ser forte o tempo todo e a gente não se permite sofrer, a gente não se permite chorar. E eu falo isso para todas as estações da vida. Se permita ser feliz, se permita ser alegre, se permita festejar quando tiver uma vitória, algo bom na sua vida. Então, tem tempo para tudo, tem tempo para abraçar, tem tempo para se afastar de abraçar. Então, eu quero que você possa refletir que você não está atrasada, não se compare, não fique olhando para as outras mulheres e pensando, eu gostaria de estar onde ela está, eu gostaria de fazer o que ela faz, porque Deus tem um tempo certo para tudo na nossa vida. E muitas vezes nós ainda não estamos onde nós queremos, onde nós gostaríamos de estar, porque nós não estamos preparadas. E no fundo, Deus, Ele nos conhece, Ele sabe, Ele conhece o nosso interior. Então, jamais a gente vai dar algo para uma criança, para um filho nosso que seja pequeno, que não seja a prioridade dele. Não é? Jamais eu vou deixar a minha filha de 3 anos fritar um ovo, porque ela não tem consciência e ela não sabe o que você está fazendo. Então, não é que Deus é mau, porque às vezes nós ainda não temos aquilo que nós queremos. É porque nós não estamos preparadas ainda. E Deus, Ele vai nos forjando. Há uma frase muito interessante que diz: toda ferida aberta, toda ferida fechada é um ministério aberto. E essa frase é muito verdade. Deus, Ele é especialista em mudar destinos, histórias, mudar estações. E muitas vezes o lugar onde você mais foi ferida, o lugar onde mais te machucaram, é o lugar onde Deus mais vai te usar. Você precisa pedir a Ele discernimento, pedir a Ele que te enche de sabedoria, ousadia, para que você venha entender qual é o propósito que Ele tem para sua vida. Muitas vezes, quando você estiver passando por alguma dificuldade, alguma adversidade, que em vez de você perguntar, Senhor, por quê? Você venha perguntar a Ele, Senhor, para que eu estou passando por isso? Em vez de você perguntar, Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que comigo? Por que isso está acontecendo? E você venha perguntar para Deus, por que, Senhor? Qual é o teu propósito com tudo isso? Qual é o teu propósito, Senhor? Porque Deus, Ele tem um propósito para cada uma de nós. E Ele tem um propósito em cada situação que nos acontece. Por isso eu venho te incentivar a que você venha refletir, que você venha orar, que você venha falar com Deus, para que Deus te mostre qual a estação que você está. Muitas vezes nós estamos na estação de espera, estamos esperando uma promessa. Muitas vezes nós estamos numa estação em que Deus está nos escondendo. Deus, Ele nos esconde para nos forjar, Ele nos esconde para nos preparar, Ele nos esconde para que nós venhamos estar preparados para aquilo que Ele tem para nós. E gostaria que você pudesse entender qual é a estação em que você está nesse momento e que você possa ser obediente a Deus. Tem uma passagem muito conhecida na Bíblia, que é uma passagem quando o povo de Israel ele chega em frente às muralhas de Jericó. E nisso Deus dá uma ordem clara, mas ao mesmo tempo que na cabeça deles talvez não faria sentido, né? Talvez na cabeça deles seria um pouco confusa essa ordem, porque Deus diz para eles darem 7 voltas à muralha durante 7 dias. E eles dão essas voltas, e Deus manda eles darem essas voltas em silêncio. E eles dão, quando chega no 7º dia, Deus manda eles gritar, e eles gritam, e as muralhas caem. Aparentemente, não faz sentido nenhum, né? Mas a obediência é que fez as muralhas caírem, não foi o grito. Deus não precisava que eles gritassem para Deus poder fazer algo e derrubar as muralhas. Você já viu uma muralha cair no grito? Não acontece isso. Mas foi Deus mostrando que a obediência deles, mesmo sem entender, pode derrubar muralhas. E foi isso que fez as muralhas caírem, por 6 dias em silêncio, mesmo sem entender. Porque eles poderiam murmurar, falar, Senhor, não faz sentido, e a gente está dando volta aqui nessa muralha, sem falar nada, em silêncio. Eles poderiam ter questionado a Deus, mas eles não fizeram isso. Eles confiaram, eles obedeceram, mesmo sem entender. E muitas vezes é isso que nós precisamos. Nós precisamos confiar, mesmo sem entender, para que Deus ele possa fazer algo novo na nossa vida, para que Deus possa derrubar as muralhas, para que Deus possa nos curar, para que Deus possa nos mudar de estação. E essa palavra que eu quero deixar para vocês, que vocês refletir em que estação vocês estão, pedir a Deus que possa ajudar, que vocês se permitam passar por essas situações, que vocês vão aprender com elas e que vocês vão deixar que Deus extrai de cada um de vocês, de cada um de nós, o melhor através dessas estações. Amém?